Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui com vocês mais uma vez. Não esqueci de vocês não, tá? A vida é corrida, tem muitas coisas por eu fazer, mas eu consigo chegar aqui até vocês. Deixa eu me ajeitar aqui mais ou menos. Não reparem meu estado, tá bom, gente? Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira. Final de semana chegando, vamos ficar aí atentos, nada de exageros, tá certo? Nada de exageros. Eu sou Elizabeth Guilhermino, tá bom? Tô aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês, tá? Nós estamos fazendo o estudo da Bíblia, né? Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu gostaria que você, novo que está chegando, prestasse atenção. Tá? Se inscreva, aproveite aí para se inscrever no canal, fique aqui comigo, né? Quase todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra amiga e eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque a palavra amiga que eu trago é da Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia, está aqui, a palavra dele está aqui, ó. Tudo que nós queremos está aqui, ó. Se você quer resposta de alguma coisa, seja ela qual for, procure na palavra de Deus, porque as respostas na Bíblia, elas são lógicas e elas vêm com respostas lógicas para a gente, tá certo? Então, o melhor conselheiro para a gente, o melhor conselheiro mesmo é Deus, né? É quando você abre a palavra dele, se abre a sua Bíblia e na sua oração você ora, né? Antes você ora, depois você pede ao Senhor na sua oração: Senhor, me mostra de alguma forma, através da sua palavra, ou através de alguém, né? O Senhor sempre tem uma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é de grande importância para todos nós, né? Ela nos traz conselhos, e os conselhos trazidos aqui na palavra de Deus são conselhos confiáveis, são coisas confiáveis, onde nós podemos tirar com certeza proveitos para a gente se erguer, seja em qualquer área de nossas vidas. A gente só se ergue através da obediência, através da fé. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos nos fortalecendo, nos enchendo de esperança, essa esperança que Ele nos dá é uma esperança segura, é uma esperança para o futuro para a gente, você entende? Eu estou aqui com o meu, que eu fico lendo aqui algumas coisas, estou aqui no meu computador, tá vendo? Fazendo algumas coisas aqui, mas eu não deixo de estar aqui com vocês, não. Estou sempre aqui com vocês, trazendo sempre uma palavra amiga. E eu gostaria muito que você novo que está chegando prestasse atenção. E vocês que já são aqui, né, assíduos comigo, fico muito agradecida por todos vocês estarem aqui. Não importa se 1, 2, 3, 4... não importa, o importante é a confiabilidade na palavra do Senhor Jesus. Eu venho trazer aquilo que o Senhor me dá e aquilo que eu estou aprendendo, né? Aquilo que eu estou aprendendo, porque eu também estou aprendendo com vocês. Eu não sei nada, gente. O que eu sei é o que o Senhor Jesus me dá, e aquilo que Ele me dá, eu procuro guardar na minha mente e no meu coração. Mas eu peço a Ele: Senhor Jesus, se aposse do meu entendimento, que não seja eu, mas que seja o Senhor para os meus pensamentos, que os pensamentos meus têm que ser os pensamentos de Deus. Então eu peço a Ele para Ele ativar a minha memória e diante de tantas coisas que eu passo, assim como vocês, né? Vocês também, eu creio que passam por muitas provações, vamos dizer assim. Nós passamos, né, por muitas provações. Todos os dias nós estamos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor Jesus, aprendendo o que é o Espírito Santo, por que Ele veio, né? Ele veio para nos orientar, para trazer solução, né? E o Senhor, Ele é de grande eficácia para as nossas vidas. Devemos ser gratos em todo o tempo, né? Nós podemos dizer que
sem Ele, realmente ninguém vive uma vida plena, uma vida saudável, né? Uma vida equilibrada. A vida que nós temos, para se a gente se manter equilibrado, a gente precisa da presença do Pai, precisamos acreditar na palavra dele, na palavra que está na Bíblia. A palavra que está na Bíblia. Você acredita nas palavras que estão na Bíblia? O que você acha da Bíblia? O que você acha da palavra que vem através da Bíblia? Você crê nessa palavra? É necessário que se creia, é necessário que tenha certeza para que as coisas venham ser mais positivas, né? Vamos dizer assim, para que as coisas se tornem positivas para a gente, tá certo? Então é necessário que a gente creia. Deus, Ele está sempre no comando, é Ele que nos guia, Ele vai nos direcionando em todo o tempo. Se você permitir que Ele habite no seu cérebro, na sua memória, né? Que os nossos pensamentos, nosso espírito, eu aprendi que o nosso espírito está na memória, né? Então nós devemos, não é só a alma em si, né? A nossa alma em si, mas devemos pedir ao Senhor Jesus que os pensamentos dele fiquem, que não seja os nossos pensamentos, né? Porque a gente se desvia muito, e quando nós estamos no pensamento de Deus, aliás, quando Ele está nos nossos pensamentos, Ele vai nos direcionando de forma bem agradável, né? Ele vai nos direcionando de forma eficaz, onde ele vai dizendo, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, e a gente vai fazendo, né? Ele vai nos conduzindo. Então é importante que a gente creia nessa palavra, na palavra de Deus, porque é muito bom saber, né? O saber do Senhor. É muito bom saber que a Bíblia ela é de grande eficácia, que ela nos oferece muita coisa, ela nos oferece as respostas, soluções lógicas para a nossa vida. Não é só coisas do passado, não, porque as coisas do passado faz com que a gente reflita, e aí o Senhor Jesus mostra para a gente, né, nos dá sabedoria e entendimento para a gente entender que sem Ele nada podemos fazer, que as respostas vêm dEle, que Ele que criou tudo isso que existe, né, entre o céu, no céu e na terra, no céu e a terra Ele criou. Então tudo que está ligado na terra está ligado no céu, e é o que Ele e Ele nos conduz através do entendimento dEle, da palavra dEle, né, através do que Ele passa para a gente. Então nós devemos ter essa certeza, né, da palavra do Senhor, que está aqui nos mandamentos dele, né, as coisas que ele nos ensina através da sua palavra, tá certo? Precisamos nos posicionar, né? O posicionamento com o Espírito de Deus vai nos levar por caminhos bem melhores, bem mais tranquilos, né? Se você quer ter um caminho de paz, um caminho que manifeste alegria na sua vida, um caminho onde vai te trazer respostas solucionáveis para você, né, para o seu dia a dia, busque na palavra do Senhor Jesus, que é aqui na Bíblia. Ela tem a resposta. Todas as perguntas que você tiver, faça a Deus. Faça a sua pergunta a Deus, pega na Bíblia que Ele vai te trazer a resposta. Uma resposta que vai ser de grande importância para a sua vida, tá certo? Que é de grande importância, porque tudo que Ele faz, e tudo que Ele nos ordena, e tudo que Ele nos ensina, o guiar dele nas nossas vidas, né, vai transformando, né, e tudo dele é perfeito e agradável, não é mesmo? Vamos lá então para o nosso estudo. Já deixei aqui o meu recado, prestem bem atenção quanto a isso, tá? Do contrário, a vida vai se tornar um caos, né? Mas quando nós buscamos estar na palavra do Senhor, pela nossa fé,
Quando nós aceitamos a Deus pela nossa fé, tudo se faz mais equilibrado, mais tranquilo, mais cheio de paz, tá certo? Tá aí você preparado então? Tá preparada? Tá com a sua Bíblia? Se não tiver, preste atenção no que eu venho trazer aqui, tá bom? Hoje eu vou falar sobre Pedro, né? Vou falar sobre a conduta de Pedro. No livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 11. Abre a sua Bíblia aí, no Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Dá uma olhadinha aí, vamos seguindo comigo aqui. E aí depois eu venho com uma explicação, tá bom? Eu vou procurar ser bem sucinta para que a gente não leve muito tempo aqui, tá bom? O importante é que você se deixe levar pela palavra e peça ao Senhor, nosso Deus, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, para que Ele vá te conduzindo e para que os seus pensamentos não sejam os seus mais, mas que sejam os pensamentos dele para te guiar, tá certo? Vamos lá então? Aqui no capítulo de número 11, versículo 1, fala assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios que tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos. Desculpa, gente, que hora que a língua enrola. Então entraram na casa de homens, aqui dizendo, né? Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos. Ele saiu de si. Preste atenção. Então ele teve uma visão. Ele saiu de si, né? E teve uma visão. Ele via um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E isso é ele contando, ele relatando, tá bom? E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia. Então ele está contando o que houve com ele, né? Quando ele saiu de si, né? Ele saiu do natural dele, quando ele viu essas coisas, ele teve essa visão. E ele viu uma voz que ele ouviu, né, que falava para ele assim: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só, uma voz falou para Pedro: Levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse o seguinte: De maneira nenhuma, Senhor. Olha o que ele disse para Deus: Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Então, tudo que é purificado por Deus não é comum. Você entende? Presta atenção. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Ou seja, ele estava fora de si quando ele teve essa visão, quando Deus falou com ele, e foi tudo, isso aconteceu por umas 3 vezes. Ele via, ele tinha aquela, vamos dizer, não é um surto, né? Não é um surto, mas ele saía de si e ele tinha essa visão. Então sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Ele viu tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele, e depois o Senhor então dissipou, não deixou mais que ele visse aquilo, né? Então ele diz assim: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que
eu estava 3 homens que me foram enviados de, de, Ce, de Cesareia, de Cesárea ou Cesareia, né? Aqui não tem acento, então eu vou ler Cesareia, tá certo? E assim, então, ele, depois daquela visão, né, que ele viu essa visão por 3 vezes, na porta dele bateram 3 homens, né? E então, olha o que aconteceu. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sabemos que Simão tinha o sobrenome de Pedro, não é mesmo? Chamavam de Pedro. Ao qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja bem, preste atenção. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ninguém resiste a Deus, não é verdade? Ninguém resiste a Deus, né? Então preste, fica atento e preste atenção aqui. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então Deus deu arrependimento para os gentios, né, que são todos nós, né? Eu entendo que os gentios somos todos nós. Então ele deu arrependimento para todos, para todos. Então os discípulos, os cristãos, né, os discípulos foram chamados a partir daí de cristãos. E eles eram cristãos lá no local chamado Antioquia. No local lá eles foram chamados. E eis que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. E eles caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, a mão do Senhor era com eles, o Senhor Jesus. E grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Bernabé a Antioquia, ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração, aqueles que continuassem com o Senhor Jesus por amor, não por obrigação, você entende? Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Então, muita gente se uniu ao Senhor Jesus naquela época. Então, Barnabé partiu para Tarso a buscar, né? Ele foi atrás de Saulo, né? E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Muitos foram ali e assistiram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então houve um posicionamento, o posicionamento de Pedro. Ele se posicionou diante do Senhor Jesus, diante da palavra, porque ele não resistiu, né? Ele não resistiu à palavra
daquelas visões que Deus havia falado com ele, né? Então, vamos à explicação que está aqui na nossa Bíblia. Esse capítulo teria mais um pouquinho aqui para ler, que houve também uma fome, né? Predita por Ágabo, né? Houve esse problema lá, mas sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quando, olha, eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem melhor. No versículo... Não, é melhor que eu não leia, não. Vamos parar por aqui. Vou parar por aqui para vocês entenderem que houve essa fome predita por Ágabo. Essa fome, naqueles dias, disseram, os profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, por causa desses acontecimentos com Pedro, né? E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos terminaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, porque eles, com efeito, fizeram enviando-os aos anciãos por mão de Bernabé e de Saulo. Bom, vamos parar aqui. Eu até li esse pedacinho aqui, mas que eu achava que não seria necessário. Mas, já que eu li, né, vamos aqui para a explicação. Veja bem, então, esse capítulo vem falando de um posicionamento, né? E aqui diz assim, no versículo de número 4 até o 16, fala sobre a explicação de Pedro, que foi objetiva e sincera. Então, ele foi muito sincero ao falar, né, ao falar do Espírito Santo, que ele sabia que havia sido o Espírito Santo que tinha dado a ele aquelas revelações, aquelas visões, né? E que tinham ordenado ele ir para a casa de Cornélio. Por isso, não poderia ter motivo para temer a nada e a ninguém. Pedro se posicionou, não teve medo. Então, dessa forma, ele expôs aos outros judeus lá e os detalhes de como o Espírito Santo o conduziu para levar a ele a salvação, para levar a salvação a Cornélio e a sua família. Você entende? Então, a melhor defesa de uma pessoa que tenha consciência de que está fazendo a vontade do Altíssimo é a confiança que Ele, o nosso Deus, o honrará e não o desamparará nunca. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele não nos desampara. Você entende? Então, gente, prestem bem atenção. Deixa eu acender essa coisa ali. Então, presta bem atenção. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia daquela época, eles ouviram falar que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, né? Todos os gentios, todas as pessoas que ali estavam. E isso se deu quando Paulo ele foi para Jerusalém. E os que eram, e lá tinha aqueles que eram os circuncisos, né? E eles criticavam por ele ter estado porque Paulo foi estar, né, onde os circuncisos, o Pedro, né, foi estar onde os circuncisos eles estavam, e ele foi comer lá junto com os circuncisos. Então ele foi criticado. Então foi quando Pedro, então ele começou a explicar o acontecido. Ele começou a falar da visão que ele teve. Ele então falou da sua visão, e ele falou quanto ao véu aquele grande lençol de 4 pontas, né? Ele falou que ele viu esse véu e viu um lençol de 4 pontas e que chegou até ele, né? E ele viu os animais, né? Esses animais selvagens, que eram os quadrúpedes da terra, né? Que era os animais, que eram os répteis, né? As aves do céu e tudo mais. Ele viu esses animais. E nesse mesmo instante
que ele viu esses animais, ele também ouviu a voz que falava com ele, e essa voz era a voz de Deus. E então a voz de Deus falou com ele: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro teve receio, né? Ele teve receio e falou com Deus que não poderia comer aqueles porque era imundo. Mas o Senhor Jesus falou para ele que tudo aquilo que era consagrado por ele poderia comer, né? Então ele teve essa visão por 3 vezes, mas houve a fala do Espírito Santo e ele se posicionou contra isso. Bem, essa visão o que mostra? Mostra que ele que mostrou para Pedro, o Simão, né, mostrou para Cornélio e a família dele que eles poderiam receber o ensinamento de Jesus Cristo, né, através da palavra, né? Depois que viria o poder, então, sobre eles. Se eles quisessem aprender sobre a palavra do Senhor, entender, se eles crescem e obedecessem, mais para frente viria, então, o poder do Espírito Santo. Eles sentiriam, eles iam sentir, né, o poder do Espírito Santo. Então, o que a gente aprende? Que Deus, ele é bom o tempo todo, Deus é amoroso o tempo todo nas nossas vidas, né? E aquele que o busca com sinceridade, com verdade, ele não desampara. A palavra disse aqui, eu li sobre isso, não é mesmo? Então, não devemos ter preconceito, nem fazer distinção, né, de pessoas. O Senhor Jesus não faz distinção de pessoas, ele atende a todos. E aqui Pedro se posicionou e falou sobre tudo, e as pessoas foram crendo, e até os gentios se converteram à palavra de Deus. Mesmo as pessoas mais assim difíceis, né? As pessoas mais improváveis, né? A palavra correta seria essa. Essas pessoas podem se tornar fiéis, podem se tornar pessoas sinceras, verdadeiras, né? Fiéis a Deus, né? Às vezes são pessoas que são duras de coração, tem coração duro, não entende, né? Mas como Pedro foi contando, né, a visão dele, e ele falou quanto ao Espírito, né, de Deus, que ele falou com o Senhor, então as pessoas começaram a entender. Então entenda você também que o Senhor Jesus, ele se comunicou com Pedro, né? Ele se comunicou com Pedro através dessa visão. E o Senhor Jesus, ele quer se comunicar conosco também. Ele olha para a gente com um olhar de bondade, Olha, uma vez, vou contar para vocês uma coisa aqui. Eu tenho N coisas para fazer, coisas minhas, particulares minhas. E eu precisei sair, né, para resolver. Então, tive que ir para o centro do Rio, né, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E eu não moro no centro do Rio de Janeiro, né, mas eu precisei ir para o centro do Rio de Janeiro para resolver um assunto. E lá chegando, a pessoa o que eu fui procurar, né, o que eu fui procurar, já não era mais lá naquele lugar. E aí uma pessoa que estava lá, a pessoa que me deu a informação, falou que eu deveria, como que eu deveria ir, né, que não era mais lá, mas eu não sabia o nome de rua, nada, mas só falou assim, superficialmente. E eu fiquei também assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Fiquei perdida. Mas aí atravessei a rua, né? Sabe que o movimento ali nas principais do Rio é intenso, né? Mas eu esperei um momento, atravessei a rua e aí depois eu saí, eu fui procurando, fiquei perdida. Retornei lá no mesmo lugar e falei, olha, eu não achei, eu não sei. Tem como você me explicar melhor isso? E a pessoa então foi
falou, por que você não pega um táxi e tal, né? Mas eu não estava com condição de pegar táxi. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? E já estava ficando de tarde, a tardinha já assim, era, o momento já estava, sabe, caindo totalmente, já estava quase escurecendo. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? E aí eu fui para, falei, quase desistindo, né? Mas aí a palavra de Deus falou comigo, né? A palavra falou comigo, não desista, você vai achar. E aí eu atravessei de novo, eu falei assim, não, eu vou achar. Quando eu atravessei, veio um senhor, apareceu do nada, assim, não tinha ninguém naquele momento ali, naquele local onde eu estava, onde eu estava indo para poder me conduzir ao local, né? E aí não tinha, eu olhei assim, não tinha ninguém. Atravessei a rua de novo e fiquei procurando assim o ponto do ônibus. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Onde que passa esse tal ônibus que ele falou? E aí eu fiquei procurando e quando eu olhei assim, de repente não tinha ninguém ali, de repente eu olho, apareceu um senhor. Que senhor, gente! Olha, assim, uma feição linda, sabe? Vestido de guarda, tava vestido de guarda, mas não era roupa azul de guarda, não, era uma roupa caqui, acho que é caqui, né? Uma roupa caqui, bem clara. E ele estava vestido de guarda, com aquele o bonezinho de guarda, cabeça, só via a parte assim branquinha da cabeça, mas aquele olhar bondoso. E ele veio assim, quando eu virei, que eu estava olhando para cima, que eu virei, olha que tinha um degrauzinho. Quando eu virei, ele estava subindo no degrau e falou assim para mim, você está perdida? Eu falei, olhei, primeiro eu tomei aquele sustinho, né? Aí eu falei assim, eu tô perdida, eu tô procurando onde é o ponto, o ônibus estava assim, assim. E aí ele falou assim, vem comigo que eu vou te levar até lá. Aí eu fiquei assim um pouco na dúvida, com medo de ir, né? Mas aí fui andando, não, é porque eu vou para esse mesmo lugar, não precisa ficar com medo tal. Ele falou, falei, tá bom, aí eu fui acompanhando ele. Mas eu vi a bondade no olhar daquele senhorzinho. E ele me falou coisas ali, de repente, coisas, não, eu nunca tinha visto ele na vida, e ele começou a me falar coisas da minha vida, sabe? Coisas que da minha vida mesmo. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas não falei, né? E fiquei pensando. E aí ele me conduziu até onde eu tinha que ir, né? E nesse determinado lugar, eu teria que passar numa passarela. E aí quando eu passei, que eu subi a passarela, né? Ele também subiu a passarela. E aí lá já tinha mais movimento de pessoas. E aí quando eu subi a passarela, ele falou assim para mim, você tá vendo aquele prédio assim, 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 lá para mim, me parou e falou assim, tá vendo aquele prédio assim, assado? Aí eu falei assim, tô. Ele falou assim, pois é, lá naquele prédio que você tem que ir, você vai por aqui, desce aqui e vai até lá, que você vai resolver o que você quer resolver. E aí eu falei, agradeci a ele, falei, muito obrigada, muito obrigada. E aí eu fui caminhando, né? Ele ficou um pouquinho para trás, que ele, não sei, né? De repente eu procurei, eu olhei, cadê? Ele tinha sumido. Mas estava um movimentozinho ali, mas naquela passarela não tinha tanta gente passando, então era para me ver ele ali, né? Ele simplesmente sumiu. E aí eu fiquei com aquele negócio, assim, eu senti ao mesmo tempo que eu senti alegria, eu senti uma coisa tão diferente, eu vi bondade no olhar, né? Então, o Senhor Jesus, Ele contempla a gente o tempo todo. Ele me viu perdida ali. Não estou dizendo que aquele velhinho seja o Senhor Jesus. Eu não sei, né? A gente não sabe, porque Deus, ele se transforma para a gente e nos ajuda de alguma maneira. Mas aquele senhorzinho, ele me mostrou a bondade no olhar, eu vi tudo quanto ele falou da minha vida, era impossível ele saber, era impossível ele saber. Então, eu penso que
aquelas coisas todas, que tudo que aconteceu ali para mim, foi o próprio Espírito de Deus para me mostrar: eu estou contigo, você não está sozinha. Você entende o que eu falo? Naquele dia, gente, depois que eu entrei no ônibus, depois para mim vir embora para minha casa mesmo, eu fiquei pensando naquelas coisas, mas eu chorei tanto. Eu vi o quanto o Senhor Jesus me ama, o quanto Ele está presente na minha vida, né? O quanto Ele quer nos ajudar. Você entende o que eu falo? Então, o Senhor Jesus, Ele é bondoso na vida da gente o tempo todo. Ele quer ver em você a sua sinceridade, o seu amor, sabe? Ele nunca vai te abandonar quando você é uma pessoa que é constante na presença dele. Você entende o que eu falo? É uma pessoa constante, uma pessoa que está sempre buscando, uma pessoa que está sempre orando. Então eu senti ali que foi a presença do Espírito de Deus a cuidar de mim naquele local. Eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Além do mais, eu estava com pouco dinheiro. O meu dinheiro, sabe, não estava em condição. Mas o Senhor proveu naquele momento para mim. Ele me ajudou através desse senhorzinho que apareceu, que eu vi ali a bondade, a plena bondade. Ele tinha um cabelo branquinho, coisa mais linda, um olhar, sabe, aquele olhar de bondade, uma pele mais assim bonita, sabe, bem cuidadinho. Era um velhinho, gente, um velhinho vestido de guarda que surgiu naquele momento ali para mim. Então, o que eu tô querendo mostrar aqui é que o Senhor Jesus, Ele nunca nos abandona, Ele está sempre presente com nós, Ele nunca nos deixa a gente sozinho, você entende? E o olhar daquele velhinho era um olhar bondoso, é o olhar que Deus tem para você, um olhar bondoso, um olhar de amor, um olhar de amor mais respeitoso, né? Um amor respeitoso. E é através do olhar de Deus, do olhar de Jesus, que nós recebemos ajuda, porque Ele está sempre olhando por nós, Ele está sempre presente, Ele é onisciente, né? E Ele está sempre presente, Ele tem poder para nos ajudar. E Ele nos ajuda nos trazendo proteção, nos trazendo a segurança, nos trazendo livramento, né? Ele está sempre pronto a nos ajudar. E é Ele, o Espírito de Deus, através desse olhar bondoso dele, que Ele traz a proteção e a salvação para as nossas vidas. Então, quando uma pessoa é rebelde, e esse alguém decepciona ao Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, Ele fica estático, Ele para, porque você tem um livre-arbítrio de escolher qual o caminho que você quer seguir. Então Ele para e fica esperando a sua decisão. E aqui no caso, voltando na história, Pedro se posicionou em relação ao Senhor Jesus. Então houve um posicionamento de Pedro, né? Assim nós devemos fazer, nós devemos nos posicionar, mas mesmo quando muitas das vezes a gente fica disperso, mesmo assim o Senhor Jesus, Ele continua a nos olhar, né? Ele olha para a gente com um olhar de amor, com um olhar de perdão. Ele não esquece os seus filhos, Ele está sempre presente nas nossas vidas. Então eu quero que você creia nisso que eu falei aqui, acredite, que você se levante, né? E olhe fixamente para o Senhor nosso Deus, olhe para Ele, não caia nas mãos do inimigo, não caia nas mãos do inimigo. Se você se deixar levar, você cai na mão do inimigo. E aí só quem pode te socorrer é Deus, né? Então é necessário obediência e fé, acreditar, né? Se posicionar diante do Senhor, né? Diante da palavra do Senhor, tá bom? Aqui está falando, aqui está falando, cadê? Deixa eu ler para vocês. Aqui está falando assim, ó, que no versículo 18 fala assim, ó,
ele diz assim: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus dá o arrependimento para todos, basta que a gente queira. Então, quem somos nós para ir contra a vontade do nosso Deus, não é mesmo? Quem somos nós, né? Então, a palavra de Deus que está aqui, o Senhor Jesus traz essa palavra através da escrita, né, de muitos homens que escreveram a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela veio para as pessoas entenderem quanto a Ele, que Ele está sempre presente, e principalmente para os aflitos, para aqueles que estão perdidos, para que não perdidos como eu fiquei perdida de rua e chegar no local. Também Ele me ajudou, mas perdidos por outras coisas também, você entende? Então, o pensamento de Pedro, né? Pedro foi crítico, mas ele teve o pensamento que era que ele poderia, né, através da palavra do Evangelho, fazer com que muitos gentios se dobrassem para Deus, né? Que assim aconteceu, muitos se dobraram para Deus. E aqui diz assim, ó: o espírito religioso deles os impediam de ver que qualquer pessoa pode ter um encontro com Deus, independentemente de quem seja ou do que faça. Da mesma forma, a religiosidade de muitos tem colocado obstáculos para que os sofridos e despedaçados aproximem-se de Deus. Então, é preciso entender que nós como pessoas sábias, somos apenas um instrumento na mão de Deus, né? Para Ele. Então, por exemplo, eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês, eu sou um instrumento na mão de Deus para levar a palavra para vocês, né? Para levar a palavra para vocês. Não só eu, como tantos outros têm bispos, pastores, missionários, né? Evangelistas e todos mais que creem na palavra de Deus. Nós somos escolhidos para a gente fazer isso, e é preciso que as pessoas entendam. Então, o Espírito Santo, ele convence nós que somos ser humano, né, convence a gente se humilhar para o Senhor Jesus e se dobrar para Ele, né? Quando a gente está se humilhando, a gente está entregando para Ele os nossos erros, os nossos pecados, pedindo a Ele perdão, e Ele, com a sua bondade, né? Que Ele está sempre olhando por nós, Ele com a sua bondade, Ele cuida de nós o tempo todo e está sempre presente para nos livrar, para trazer segurança, e Ele está pronto para nos trazer a salvação. Basta que a gente queira, é necessário que você queira, tá bom? Pense nisso, se posicione quanto a Deus. Não fique no meio do caminho, ou não fique, como é que eu vou falar? Não fique no meio do caminho, não fique no meio termo, um pé no mundo e outro pé com Deus. Não, mantenha-se num direcionamento só, direcionamento de estar com Deus, né? Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, então nós nos enchemos da fé, porque a fé vem através da gente ouvir a palavra, de a gente ler a palavra do Senhor. Se você quer resposta para qualquer coisa na sua vida, busque na palavra de Deus. Não se deixe levar por coisas que não vai te levar a caminho nenhum. Então, busque na palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai te trazer a resposta para que você quer, né? A palavra dele é a nossa esperança. É a palavra de Deus, tá bom? O livro, esse livro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, esse livro nos traz
muitas respostas lógicas, respostas que nós precisamos para os nossos tempos ainda hoje. A palavra dele é eterna, não muda. Deus é imutável. A palavra dele é eficaz, né? A palavra dele é agradável. E tudo que ele traz faz com que a gente se levante, né? Faz com que a gente se levante. Foi quando ele, é o mesmo quando ele fala, levanta-te, Pedro, né? Ele falou para Pedro levantar-se, mas Pedro havia tido aquelas visões, era o próprio Espírito de Deus falando com ele o que ele deveria fazer, tá certo? Então Pedro se posicionou, não se desviou, e muitos foram os que se arrependeram, né? Tiveram arrependimento para a vida, né? Os gentios, todos os gentios, tá certo? Então, que Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha entendido quanto o que eu falei aqui e quanto aquele velhinho tão bondoso que me ajudou, gente. Eu tenho certeza que aquilo ali foi obra do Espírito de Deus para me ajudar. Estava sozinha e perdida, com dinheiro insuficiente para me cumprir com o que eu teria que cumprir, mas consegui. Deus multiplicou meu dinheiro ali naquela hora, eu fiquei buscando ali na minha bolsa, consegui, graças ao Senhor, e cheguei ao meu objetivo, onde aquilo que eu queria eu precisava resolver, e eu resolvi, porque o Senhor Jesus, Ele é presente na minha vida, e eu fico muito feliz quanto a isso, e eu gostaria muito que você também me contasse aí, me conta aí uma coisa assim bacana que o Senhor Jesus possa ter feito na sua vida. Escreve aí para mim, manda aí para mim, manda que eu vou ler aqui, vou contar aqui a sua história. Vai ser muito lindo e maravilhoso, tá bom? O Senhor Jesus se alegra quando nós proclamamos a palavra dele, ou dando testemunho das coisas boas que ele faz na nossa vida, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã. Fique firme aqui comigo, tá? Compartilha. Leve a palavra amiga para alguém. Seja você um evangelista, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.